aí. Então, jovens, hoje nós vamos falar sobre continuar a nossa leitura sobre o texto O Indivíduo na Multidão, em que a gente analisa a relação que passa pelos indivíduos quando eles estão em grupo, quando eles estão na multidão, quando eles estão imersos na coletividade, no coletivo, né? O que ocorre com ele, né? Quais são as reações e porque a partir daí nós vamos pensar aqueles conceitos do nosso curso que a gente viu de poder, né? Da influência de um indivíduo sobre o outro. E agora, especificamente, a gente está falando sobre a influência do grupo sobre o indivíduo, né? Hoje, se der tempo, a gente vai falar um pouco sobre a influência do indivíduo sobre o grupo, né? Bem interessante. Vou compartilhar a tela, jovens, para a gente começar a brincadeira. Qualquer coisa, usem o áudio. Qualquer coisa, escrevam no chat que eu estou de olho. Vamos lá. Então, vamos esperar chegar aí na tela para vocês. Vou dar um zoom aqui para ficar maior. Agora está dando para visualizar melhor. Pronto. Na aula passada falamos do Gustave Le Bon, que é um fundador dessa teoria de pensar a multidão do ponto de vista psicológico, né? Nós vimos que para ele a reação é sempre negativa de estar em grupo. Não há é uma visão negativa mesmo. Assim. Falamos sobre a experiência de Zimbardo, que colocou jovens estudantes em dois grupos diferentes, em que uns eram carcereiros e outros eram presos, e ele viu a experiência sair do controle quando os que eram policiais começaram a ser violentos com os prisioneiros, confundindo, assim, a gente poderia dizer, né, confundindo a realidade com a ficção, porque era um experimento fictício, mas eles entraram no jogo. O Zimbardo explicou isso na linha de pensamento do Gustave Le Bon, ou seja, o indivíduo estando em grupo, ele vai fazer coisas que ele não faria sozinho, só que essas coisas que ele vai fazer em grupo, que o grupo vai fazer, serão sempre perversas, negativas, né? E ele explicou assim, nessa linha, o Zimbardo. Depois a gente viu que fizeram o mesmo experimento no futuro, transmitido pela televisão, como se fosse um reality show. O canal da BBC. Acho que é BBC. Só um momento, deixa eu confirmar aqui. Acho que é BBC. Onde está? Onde está? Está aqui embaixo. E BBC, está aqui, BBC. E o que aconteceu? O resultado não foi o mesmo do Zimbardo. Né? Ele fez a mesma experiência. Prisioneiros, guardas. Fictícios. São papéis que ele passou para a pessoa desempenhar, como se fossem atores. Né? O que ocorreu? Ocorreu que os guardas ficaram mais cautelosos. Eles não fizeram o que os outros fizeram. Então, eles começaram a analisar as gravações da experiência do Zimbardo e perceberam que o Zimbardo orientava os papéis. Então você é um preso, você deve agir assim. Você é um policial, você deve agir assim. Resumidamente, ele passou papéis, expectativas para as pessoas. E aí a conclusão foi outra agora, pelos estudiosos aqui, o Haslam e Rachel, concluíram que o comportamento depende da expectativa que se espera deles. Então, segundo eles, quando você está em um lugar, você se comporta de acordo com o que se espera de você. Então, se você... Um exemplo, para a gente pensar aqui, né? Você entra na casa da sua mãe, dos seus pais, você tende a se comportar como filho. Lá você é filho. Você está dentro da escola e você construiu um papel, o professor espera de você outra coisa que seu pai espera outro. E aí você se comporta de acordo com a expectativa, com essa expectativa social do grupo onde você está. Se esperava desses prisioneiros que eles fossem, ainda mais pela experiência antiga deles verem os outros fazendo aquele tipo de violência, eles não iam fazer, né? Então se esperava deles outra coisa. Se deixou eles livres, porque também, veja bem, na nova experiência, os indivíduos não foram ditos, faça isso, faça isso, eles.
Coerção social. Exatamente. Existe um peso sobre nós, do grupo. É a expectativa dos papéis a desempenhar. Como esses guardas foram deixados livres, eles ficaram assim receosos sobre o que fazer. Receosos sobre o que fazer é tipo, eu não sei como eu me comporto, porque não foi dada nenhuma expectativa. Então, nessa linha de raciocínio, toda a sociedade seria uma criação de papéis sociais. Essa palavra eu acho um pouco papéis sociais, expectativas, né? Cria-se expectativas de como você deve se comportar aqui, ali, onde você for, e você vai bonitinho seguindo aquilo ali. Você vai. É uma, foi o Francisco, eu confundo o Francisco com o Cleiton sempre. Acho que foi o Francisco. Não foi o Cleiton, não sei, me corrija aí. O Francisco, eu acho que me deu um exemplo de que ele queria fazer uma atividade e aí alguém ensinou a ele como fazer a atividade. Olha, presta atenção, a expectativa foi colocada que ele fizesse igual ensinou a ele. E eu só estou ensinando uma coisa a você, claro que eu espero que você vá fazer como eu ensinei. É claro, né? E aí ele disse que sentiu esse peso, tá entendendo? Então, a expectativa é um quadrado, é um referencial, uma moldura que você coloca sobre você mesmo e que você não consegue sair daquilo ali fácil. Não é impossível sair da expectativa, não. Mas não é fácil. Na verdade, romper com as expectativas, às vezes, é o que faz a gente ter uma sacada genial, um insight para descobrir algo. Os grandes gênios que revolucionaram as ciências, eles quebraram as expectativas, porque se esperava que eles reproduzissem o mesmo conteúdo de sempre, né? Eles foram além, eles saíram da bolha, eles quebraram a expectativa. Laísa, você ia falar alguma coisa? Abriu o áudio, se quiser falar, pode falar. Beleza. Aí a gente leu tudo isso aqui. Isso foi um resumo, certo? Isso foi um resumo. Agora a gente vai falar sobre as regras fanáticas. Lembrando antes aqui que no final desse parágrafo ele disse que essa visão do Le Bon e do Zimbardo começaram a ser questionadas a partir desse outro experimento, porque tipo eles estavam em grupos e não fizeram necessariamente coisas negativas, ruins, violentas. O primeiro exemplo do Zimbardo fez, mas porque o Zimbardo ficou dizendo: vocês são guardas e os guardas devem ser violentos e tal, devem ser agressivos, né? Induzindo papéis, expectativas. O segundo mostrou que não é bem assim, né? Fala, Francisco. Francisco? Não, não é isso. Poderia sim, né? Na verdade, como a gente. Não, podia. Poderia. Eles ficaram livres. Mas livres entre aspas. Podia, Francisco. Eles eram guardas. Aí Zimbardo disse: você tem que ser agressivo. Só que eles foram além. Não é que. Não, 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 peraí. Não é que poder no sentido do Zimbardo disse assim a eles: você agora pode espancar. Não, não é isso. O que o Zimbardo não ia permitir que isso acontecesse, né? Dentro de um experimento e tal. Mas o que ele disse foi assim: seja mais agressivo, né? Então, do ponto de vista do comportamento mesmo, uma atitude da linguagem corporal, quando você está tenso, estressado, né? Ou quando você fala de maneira agressiva. Então, isso foi passado para os guardas, que não são guardas, né? São estudantes. Eles foram além, Francisco. Aí sim eles começaram a ser violentos, entendeu? Eles foram além. Eles extrapolaram o negócio lá e começaram. É bem interessante. Mas não é sempre. Não é sempre. Porque pessoas se reúnem e em grupo fazem coisas boas. Essa é a questão. A visão negativa da população em grupo, ela está errada, né? E começou a ser criticada. Fazemos coisas erradas também quando estamos em grupo. Mas nem sempre, né? Então a gente vai ler esse tópico aqui, que é regras fanáticas, né? Ah, em geral, o temor das pessoas em relação à mentalidade das massas, do grupo, do coletivo, cria nelas a expectativa de que grupos apresentem aspectos sinistros. É tipo você estar andando na rua,
Olha aí, Francisco. E o restante do pessoal, Carlos, Pedro, Laísa, vocês estão andando na rua, e o restante do pessoal está aí, né? Você está andando na rua e vê 15 pessoas vindo na sua direção, 15. Dá uma sensação estranha, você vai atravessar por aquelas 15 pessoas naquela rua. É o que ele está dizendo aqui, ó. Ah, há um temor da massa, do grupo de pessoas, do coletivo. Quando você vê aquele amontoado de pessoas, naturalmente surge em você um certo temor. Naturalmente. Um instinto. Né? Mas aí isso talvez explique por que esses pensadores aí que a gente falou, eles viam tão negativamente o grupo. Talvez um medo mesmo da população em grupo, que brotaria dessa sensação que eu disse a vocês, que nasce quando a gente vê um grupo. Né? Um certo medo quando a gente está só. Quando você está só e vê um grupo. Se você está no outro grupo, é diferente. Vendo um grupo, vendo outro grupo. Quando você está só, vendo um grupo. Mas o surgimento dos direitos humanos, a queda do Muro de Berlim, o ambientalismo, tudo isso, pessoal, só pôde surgir como uma coletividade de pessoas que se uniram e lutaram por algo que valia a pena lutar. Então foram coisas negativas que aconteceram, né? Uma coisa que uma coisa que é importante dizer e lembrar é que, independentemente se o resultado for bom ou ruim do que o grupo faz, do que você faz quando está no meio das pessoas, independente disso, é importante lembrar que quando você está no meio das pessoas, existe uma tendência a colocar seu interesse pessoal em segundo plano e, em primeiro plano, o interesse do grupo. Certo? A gente vai ver isso com calma. Também chama aqui, ó, que quando você está na coletividade, a sua identidade, o seu você enquanto indivíduo, com características suas, pessoais, singulares, vai desaparecendo e você vai ganhando características do grupo em geral, certo? Aí ele chama aqui de despersonalização, né? Ok? Seja um comitê de ação política, seja um clube, seja uma orquestra sinfônica. No momento em que você diz eu sou isso, eu sou petista, eu sou do PSDB, eu sou do bairro tal de Macau, eu sou cristão, eu sou ateu, eu sou muçulmano. No momento em que você coloca o eu pertencendo a alguma coisa maior, agora, já aconteceu uma despersonalização, ou seja, você retirou sua individualidade e incorporou alguma coisa fora de você, maior que você, inclusive, que é o grupo com a denominação, seja ela qual for, seja qual grupo for. Isso acontece em todos os grupos, certo? Então, mas será que isso basta para alguém perder todo o senso de moralidade e cometer maus atos? Aí, novamente, aquela pergunta: será que quando eu estou em grupo, eu vou fazer o eco lá do Gustavo Le Bon, lá do início que a gente falou? Será que eu vou fazer coisas erradas em grupo? Será que eu me sinto mais à vontade para fazer coisas erradas se eu estiver em grupo? Né? Então, é uma interação entre o eu e o nós. Você e o grupo que você pertence. O eu e o nós. Né? Aí ele relembra aqui o Gustavo Le Bon com sua visão negativa, né, sobre o eu e o nós. O eu dentro do nós tende a se perder e a fazer coisas destrutivas para os outros e para si mesmo. Certo? Aí ele cita aqui o outro, que é o William McDougall, que também vai numa linha do Gustavo Le Bon. O que o nós está buscando, né? O nós, né? O nós quer uma coisa, e o eu? O que o eu quer? Então é sempre essa relação, eu, nós. Né? E aí eles vão ser criticados, né? O Le Bon e o McDougall
por causa dessa visão negativa, né? Uhum. Sobre a massa coletiva, que ele chama de alma coletiva, né? O que é isso? Uma alma coletiva? Até a palavra alma vai ser um pouco estranha, né? Eles vão começar a criticar esses pensadores aí, ó. Aí chega uma coisa mais contemporânea, que é um pensador chamado Henry, né? Tafel, ou Tafel, da Universidade de Bristol, na Inglaterra, e o John Turner, né, da Austrália. Agora, olha o que eles fizeram, o que eles falaram, né, o que eles pensaram. Segundo esses psicólogos, pertencer a um grupo cria um sentimento de nós. Ah, beleza, 3 ínf e um M. Eu estou falando agora com um C. Segundo o Gustavo Le Bon, eu estou falando com uma alma coletiva. E, de fato, quando eu olho para vocês, a impressão do coletivo que eu tenho é de um único ser. Né? Eu lembro que um romance, eu li um romance, ele dizia: a multidão é um ser de muitas cabeças, né? É um único ser de muitas cabeças, como uma hidra. Isso é uma visão negativa. A hidra é um monstro, né, da mitologia. Então já é negativa ver a multidão. Não é bem assim. Eu posso ter uma relação boa com vocês, então eu olho para vocês, mas de qualquer modo eu sinto como se fosse um único ser, né? É... Então há um nós e vocês se sentem. Eu sou o professor, mas vocês aí olhando para mim, como é que vocês se sentem? Vocês sentem como se fossem um nós. Nós quem? 3 inf, um m. Olhando para o professor. Então, há características. Porque, pessoal, a multidão, presta atenção, a multidão não é só quando está junta, não. Eu acho que eu falei isso na aula passada. Vocês, por exemplo, agora estão em casa, ou em onde quer que estejam, mas estão juntos virtualmente. Então, vocês podem se unir virtualmente e ter um comportamento compartilhado. Agora mesmo, vocês são uma turma, uma sala de aula. Só não estão no mesmo espaço físico. Mas mentalmente estão compartilhando e esse nós. Vocês são um único ser nesse sentido agora. Né? Bem interessante, né? Pensar assim. Aí aqui, ó. Como assim, Francisco? Uma abertura. Isso se caracteriza como uma abertura. Como assim uma abertura? Em que sentido? Abertura. Explica aí como assim, Francisco. É uma troca de informações, né? Um influencia o outro, Francisco. Não tenha dúvida, daqui a pouco eu vou falar. Há uma influência. Eu lembro de uma. Estava lembrando antes dessa aula dessa turma. Eu dei aula há alguns anos aí em Macau, numa turma do. Eu dei aula a eles desde o segundo ano. Eu dei do segundo, terceiro e quarto. Quando chegou no terceiro. Eles eram um ser com certas características que eu já sabia que eu ia encontrar quando chegasse lá. Né? Não mudou muito durante os anos, assim. Mudou, não, mas algumas coisas permaneceram. Porque cada pessoa fornece algum elemento que junto faz a massa do bolo, que é o todo. Tá entendendo? Com características específicas. Aí, quando chegou no quarto ano, eu acho, essa turma foi uma turma lá, foi essa, começou a se reduzir, pessoas desistindo, ficou pouquíssimas. Aí resolveram juntar com outra turma. Eu não estava presente na discussão. Se não tenho votado contra, porque vocês têm uma alma. Olha, eu usando o termo do Gustavo Le Bon. É como se fosse uma alma coletiva. Vocês são uma turma. Então, se possível, é bom que vocês permaneçam nessa dinâmica de um ser que vai até o final do curso juntos. Eu acho isso que tem aspectos positivos nisso. Mas aí eles quebraram a turma e juntaram com outra. Nossa, foi caótico, assim, sabe? Eu fui dar aula nessa turma, era como se você tivesse unido dois seres. E se estranharam, sabe? É como colocar um órgão no seu corpo. Olha o que a gente está falando. A gente está comparando o grupo com o corpo humano. Vá prestando atenção como é interessante essa coisa do grupo. Era como se tivesse colocado um órgão, um implante de um órgão e o corpo não tivesse aceitando, sabe? E foi muito complicado essas duas turmas juntas, que no fim, até o fim, as formaturas foram separadas,
Os interesses eram outros. O comportamento era outro. Tá entendendo? É bem legal isso, né? São seres, né? São seres que se juntam, né? Que se formam a partir da coletividade. Isso é muito interessante, pessoal. Beleza. Voltando aqui. Pertencer a um grupo cria um sentimento de nós, né? Percepção de uma personalidade coletiva. O que é personalidade coletiva? É aquilo que eu estou dizendo. Eu vou dar aula naquela turma, eu já sei mais ou menos o que eu espero. Ela tem uma personalidade, um conjunto de características que eu mais ou menos conheço. Pode mudar, mas geralmente algumas coisas se mantêm. É um ser coletivo que tem uma personalidade própria. Quanto mais a pessoa se envolve com o coletivo, maior sua identificação com ele e mais completa a sua aceitação de valores e normas do grupo. Quanto mais você se disser, eu sou do 3-1-M, mais você será esse ser. Quanto mais você disser, eu sou flamenguista, quanto mais você aceitar para si mesmo essa identidade, que vem dos outros, do grupo de pertencimento, é como se você fosse perdendo sua individualidade, né? A Laísa não gostou, não, do exemplo do Flamengo. Pode ser ABC também, Laísa. ABC, América, nem sei se tem mais o América. Aí, ó, gostou. E o Matheus é flamenguista. E olha aí, vocês são um ser de uma turma, de um grupo. Um grupo que forma um ser. Mas fora daqui, olha a teoria das expectativas. Flamengo. Fala, Cleiton. Não, é o grupo aqui, a maioria é flamenguista. Pronto. Olha aí. Você já tem um nós olhando para um eu, que é o eu de Laísa, né? Que está separado do grupo. Vocês podem querer também, como é que chama? Convertê-la, né? Mas é interessante notar que vocês, mesmo pertencendo a um grupo, a expectativa é que agora, olhando para vocês, vocês são o quê? 3-1. Beleza, mas também são torcedores do Flamengo, né? Mas aí veja o que está acontecendo agora. Essa característica de ser torcedor do Flamengo estava adormecida. Quando eu toquei no assunto, eu estou fazendo vocês refletirem sobre o grupo. Aí vocês começam a acordar. Esse ser começa as suas partes, que são vocês, a acordar e dizer, olha que interessante, começa a analisar. Aí, não, eu sou flamenguista. Ele não é flamenguista, já começa a se dividir. Daqui a pouco acaba a aula e continua as outras. O dia a dia normal de vocês, vocês voltam a se unir como um único ser. Coeso, que não tem muitas divisões, esquecem as diferenças porque fazem parte de um grupo. Tá entendendo? Quanto mais você se envolver com o grupo, com o coletivo, maior vai ser sua identificação com ele. Mais completa a sua aceitação dos valores e normas do grupo. Se a sua turma ficar contra alguém, vai ser difícil você ir contra toda a turma, né? Ou seja, as pessoas vão aceitando cada vez mais. É muito perigoso até, Carlos. Os grupos têm um aspecto perigoso, porque se o grupo inteiro estiver indo numa direção errada, vai haver uma força que pode calar aquela pessoa que percebeu, né? Então, tem aspectos bons no grupo e tem aspectos também perigosos, né? Não é nenhum nem outro. Pode ser, as duas coisas são possíveis, né? E ele dá alguns exemplos aqui, ó. Mas eu gosto desse aspecto, sabe? Eu gosto desse aspecto aqui. Porque, veja bem, Vai? Tá bom? Tá bom, né? Com certeza? Só pra mim. É uma sensação. A sensação de pertencimento é muito boa. Eu sou isso, né? Deu uma queda, eu acho, no áudio para vocês aí. A internet aqui foi? Voltou já? Então, eu estava dizendo
eu estava dizendo, retomando o que eu estava dizendo, é que essa sensação de pertencimento, retomando o que eu estava dizendo, de pertencer a um grupo, ela deixa eu ler o comentário deles. Dos rótulos, o que eu acho dos rótulos. Olha, os rótulos, eles têm a ver com nossa capacidade de entender o mundo. Quando eu olho para uma coisa, tem um texto do Friedrich Nietzsche, que é Verdade e Mentira no sentido extramoral, em que ele analisa o seguinte: quando você diz maçã, quando você diz banana, quando você diz qualquer coisa, qualquer palavra que você usa, você está rotulando um objeto. Não significa que o objeto seja aquilo, porque se eu for para outra cultura, terá outro nome e pode ser que tenha uma outra função lá. Outro significado totalmente diferente, né? A gente sabe disso, né? Quando a gente estuda relativismo cultural, essas coisas. Mas ele. Então, o que eu estou querendo dizer? A linguagem é uma necessidade. Nós precisamos dela, nós temos que rotular os objetos. O que você está querendo dizer, eu acho, que é quando a gente rotula algo como fixo. E era até o que eu estava falando até na aula passada. Quando a gente olha para as coisas e acha que elas são de fato aquilo e esquece que em outras culturas elas são outras coisas, que o meu vizinho pensa diferente de mim e que eu acho que é verdadeiro para ele não é nada verdadeiro, eu acho que é óbvio para ele não é nada óbvio, que eu acho que é óbvio. Quando eu entendo isso, aí eu deixo de ficar rotulando nesse sentido fixo, absoluto, dizer, você é ruinzinho, né? Você não é capaz, isso é ruim. Rótulo assim é ruim. Então, duas coisas eu disse aí. Rótulo como uma necessidade de linguagem para poder entender o mundo, eu rotulo os objetos, eu dou nome a eles. E rótulo quando eu esqueço que as coisas que eu dei nome não são essencialmente aquilo. Elas mudam a depender da cultura, a depender da pessoa. Então, esse rótulo, no segundo sentido aí, que eu acho que foi mais a sua pergunta, né? Eu desconsidero. É uma coisa muito ruim. Muito, muito ruim. O papel da filosofia é fazer a pessoa acordar. Gosto da frase de um pensador, que ele diz assim, a verdade, não vou lembrar o nome dele agora, infelizmente. A verdade não é mais sua do que minha. Ela está entre nós. Ou seja, nem ela é minha, nem ela é sua, tá entendendo? Nós vamos construir alguma coisa entre nós. E aí é quando pode surgir respeito, quando pode surgir toda essa coisa que é super importante, né? Beleza, Alan, sem problemas. Problema não. A identidade social afirma que os indivíduos não são arrastados pela mentalidade de grupo, mas escolhem. Então tem essa coisa, né? Você escolhe, você não escolhe. Né? O grupo escolhe por você. Como é que funciona a sua vontade quando você está em grupo? Né? E aí vem a causa do grupo, próximo tópico. Apesar disso, objetivos coletivos podem surgir e se fundir aos objetivos pessoais, de modo tão completo que a causa do grupo se coloca acima do resto. Lembra, eu falei? Quando você está em grupo, segundo esses pensadores, existe uma tendência a seu interesse diminuir e você querer trabalhar no interesse do grupo total, de todos. Né? Isso pode chegar... Tudo bem, eles. Isso pode chegar a um nível extremo aqui, ó. O indivíduo pode fazer esses grandes sacrifícios pessoais por aquilo que supõe ser o bem comum. Ataques terroristas de homem-bomba, suicidas, dão testemunho eloquente do quão longe pode ir essas ações. O indivíduo ele pode se misturar no grupo de tal maneira que ele não tem mais nem o instinto de autoconservação, que é biológico, pessoal. O instinto de autoconservação. Procurar preservar sua própria vida não é uma coisa cultural, não. É uma coisa biológica, está na nossa espécie. Né?
Mas é tão forte a cultura é tão forte, o indivíduo se entra num grupo com tanta força, que se for necessário morrer pela causa do grupo, pode chegar a fazer isso. Eu vi um exemplo maravilhoso de um camarada, esse é um exemplo negativo, né? Terrorista, homem-bomba, horrível, né? O que eu vi um exemplo maravilhoso nos Estados Unidos de um camarada que pertencia àquela seita racista, Ku Klux Klan, né? E ele era o líder regional. E aí, isso tudo aconteceu. Eu vi no filme, mas é tudo real, baseado em fatos reais. O que aconteceu foi que ele percebeu que o grupo étnico dele, racista, né, da seita, era muito. Tinha coisas egoístas, coisas violentas, coisas negativas. E ele viu que as pessoas negras começaram a ajudar ele assim, em situações que ele estava passando com o filho dele, que estava doente, precisava de ajuda. E a cidade estava para votar se aceitava ou não que nas escolas pudesse ser dividido, as pessoas pudessem, negras e brancas, dividir o mesmo espaço. Olha que absurdo. Pois é, isso aconteceu. Sabe o que esse cara faz? Ele simplesmente, não só a votação no final do filme chega num ponto que fica faltando isso, Franciele. Fica faltando um voto, já dá como perdida, porque só falta o voto dele no final. Todos têm que votar, os representantes. E aí a população negra fica triste porque só falta o voto dele, porque estava empate. Com o voto dele vai desempatar e vai continuar a segregação racial. Ele vota a favor da população negra. Nossa, de arrepiar, sabe assim, você vendo aqui. Porque ele perceber, ele se... Aconteceu o que aconteceu aqui de modo contrário. Ao invés dele se desfazer sua individualidade no grupo que ele pertencia, ele foi se afastando desse grupo e foi entrando nos ideais do grupo da população negra, porque ele viu que eles estavam certos. E ele se desfez na população negra, se desfez o quê? Se despersonalizou sua identidade, seus interesses, em nome do interesse daquela população que estava sofrendo. E, nossa, de arrepiar, assim, sabe? E aí tem uma virada total, assim. Aí, inclusive, ele quase morre ameaçando. Aí, no final do filme, ameaçam matar ele e tal. Mas é engraçado. Termina o filme e mostra o senhorzinho, já hoje vivo, né? Bem velhinho. E a líder da população negra. Os dois amigos conversando. Bem legal o filme. Muito bom. Mas o que marca, que eu quero te chamar, que eu quero destacar para vocês, é essa capacidade de se dissolver na coletividade, dos meus interesses pessoais não mais serem levados em conta e eu começar a levar em conta os interesses do coletivo. Teoricamente, pessoal, políticos deveriam fazer isso. Entende? Por isso que eu acho que falta na política algo da ordem da compaixão, no sentido de buscar entender e sentir a dor das pessoas. Tá entendendo? Porque o político é muito no plano teórico, tá entendendo? Então ele fica ali. Mas é preciso aquele líder que nasça da comunidade, tá entendendo? Que ele saiba exatamente os problemas da comunidade. Que seria tudo que a gente está estudando aqui. Capacidade de colocar seu interesse. Reduzir seu interesse e abraçar o interesse coletivo, se despersonalizando, porque vale a pena, aquela causa vale a pena. Exemplos positivos. Exemplos negativos, o homem-bomba, o terrorista aqui. Né? E aí, ele vai agora chamar a atenção para o fato de que no coletivo há sempre o eu e o outro, ou o nós e o outro. Ou seja, quando eu pertenço a um grupo, eu tenho a sensação de que o meu grupo ele é melhor que o outro grupo. E isso é muito perigoso, né? Aí ele dá um exemplo interessante. Ó. Essa coisa de ver o eu e o outro como se fossem rivais, porque ele é diferente de mim, né?
Ele diz, ó, essa dinâmica pode surgir de forma esporádica também, ou seja, nem sempre... Pode ser que alguém aparentemente pacato, que nunca fez mal a ninguém, nunca foi violento, pode ser que essa pessoa, de repente, se torne violenta para defender seu grupo, porque se sente ameaçado. Né? Isso é bem interessante de observar. Ó. O vizinho gentil que todos os sábados se transforma no barulhento torcedor de futebol, xingando em alto e bom som os torcedores do outro time. Para ele, essa atitude é o resultado lógico de sua profunda lealdade ao nós, do seu amado clube. Olha que louco. O cara é um cidadão pacato, não faz mal a ninguém, e ele se transforma num guerreiro, ele se vê como um defensor, né? Leal, lealdade, ele sente lealdade ao seu amado clube e está sendo ofendido pelos outros, quase como se fossem bárbaros, né? Os inimigos. E ele se torna violento nessa hora, né? E ele pode se tornar hostil. Isso é que é interessante, né? Bem complicada essa dinâmica, né? E aí fala da violência que pode surgir, né? Geral, a gente sabe das violências que acontecem entre torcedores, né? Um experimento foi feito, pessoal, só para fechar, um experimento foi feito em que os que estavam à frente do experimento colocaram camisas e roupas aleatórias e vestiram as pessoas. Acho que eram só camisas. De duas cores, certo? Amarelo e vermelho. Aleatoriamente as pessoas vestiram essas roupas. Sabe o que aconteceu? Eles perceberam que as pessoas que ficaram todas de vermelho, elas tinham uma tendência a se juntarem e conversarem entre si e a se relacionarem, enquanto evitavam as outras pessoas que estavam com a cor da camisa de outra. Só a roupa. Isso mostraria que temos uma tendência a nos relacionar com com pessoas parecidas conosco, que mostram padrões parecidos. E a ter hostilidade ou uma certa aversão a pessoas que se mostram características diferentes de nós. O que estaria na base desse comportamento, que depois poderia vir a ser agressivo, inclusive, né? Pois bem, então agora a gente vai ficar por aqui, né?